Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 18 de outubro de 2022. É o dia 23 de Tishrei, 5783. Simchat Torah e Bereshit, no princípio. Estamos aí hoje chegando, em Simchat Torah, Alegria da Torá, para finalizarmos o ciclo 5782 e com Bereshit nós estaremos iniciando o ciclo 5783. Então, hoje nós estamos no terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos aí finalizando no dia de hoje a leitura do quinto livro da Torá, o Deuteronômio, Devarim. E aí nós estaremos concluindo, então, o ciclo 5782. E imediatamente estaremos iniciando o Bereshit, trazendo aqui uma introdução, uns comentários, e o comentário final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre o início da nossa porção Bereshit, a nossa primeira porção do novo ciclo, com o primeiro livro, Gênesis, que traz o nome Bereshit, e a primeira porção é exatamente com o mesmo nome, ok? Então hoje é Simchat Torah, então nós temos aí o jubilar-se, ou rejubilando-se na Torá, quando concluímos então o ciclo dos estudos da Torá 5782 e iniciamos imediatamente o ciclo 5783. Como vimos ontem no Midrash, o acusador do ser humano, então ele não tem realmente do que acusar os Benei Israel sobre a questão de dar uma pausa sobre o estudo da Torá. Então a Torá, o estudo da Torá é muito importante no nosso dia a dia. Então, com isso, realmente nas sinagogas judaicas, o evento de hoje é marcado com grande alegria. Tem ali o contornar a Bimá, a mesa de leitura da Torá. Então ali há muita alegria, louvor, cânticos, danças, e ao redor de toda a Bimá. E nas palavras do dito racídico, assim nos fala: em Simchat Torah, nos alegramos na Torá, e a Torá se alegra conosco. A Torá também quer dançar, portanto, nos tornamos os pés da Torá. Por isso que se pega os rolos de Torá, e aí o povo que está ali reunido fazem os cânticos, dançam, contornam numa filha indiana em volta da Bimá, com muita alegria. Então, desta forma, a leitura da Torá feita hoje, inclui também os homens, mulheres e crianças nesta ação, para que realmente todos sejam participantes do Simchat Torah, a alegria da Torá, ok? Então nós vamos para a leitura da Vezot Haberahar para concluirmos então o nosso ciclo anterior. Ontem nós paramos no capítulo 33 de Devarim, no verso 27, que nós vamos dar sequência agora. Então o Deus da antiguidade escolheu os céus para sua morada, tendo por baixo os braços dos poderosos do mundo. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e te disse: examina-o. E Israel, pois, habitará cada qual em seu lugar, e seguros, conforme a bênção de Jacob, na terra de grão e de mosto. Também os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Eterno, que é o escudo de tua ajuda e a espada de tua glória? Pelo que os teus inimigos falsearão de medo e te serão sujeitos, e tu sobre suas alturas pisarás. Agora o capítulo 34,
né, para o encerramento da nossa porção Vezot Raberahar, que é a única porção que não é lida em Shabbat. Ela é lida exatamente no dia de Simchat Torah. E subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisgá, que está defronte de Jericó e Ericó, e mostrou-lhe o Eterno toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim e Menashe, toda a terra de Erudá até o mar do oeste, e a terra do sul, e a planície, e o vale de Jericó, as cidades das palmeiras até Tsoar. E disse-lhe o Eterno: esta é a terra que jurei a Avraham, Isaac e Jacob, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. E morreu ali Moshe, servo do Eterno, na terra de Moabe, conforme o dito do Eterno, e sepultou-o no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. E Moisés era da idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceu a sua vista, nem se fugiu o esplendor de seu rosto. E plantearam os filhos de Israel a Moshe nas planícies de Moabe por 30 dias. Assim se cumpriram os dias do pranto do luto de Moshe. E Yehoshua, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moshe tinha posto sobre ele as suas mãos. E os filhos de Israel ouviram-no e fizeram como o Eterno ordenou a Moshe. E não se levantou mais em Israel profeta algum como Moshe, a quem o Eterno aparecera cara a cara, no tocante a todos os sinais e os milagres que o Eterno o enviou a fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e no tocante a toda mão forte e a todos os grandes milagres no temível deserto, que fez Moshe aos olhos de todo o Israel. Então aqui nós concluímos, né, a Parashá Vezot Raberahar, esta é a bênção, que é o final do quinto livro do ciclo, então, 5.782, concluímos este ciclo de estudos de Torá. E já na sequência nós estaremos falando de Bereshit, ok? O versículo do capítulo 34, verso 10, nos fala assim: e não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Eterno aparecera para cara a cara, concernente a tudo os sinais, milagres, prodígios que Moshe fez e que o Eterno o mandou fazer. Então, ninguém se levantou igual a Moisés. Então isso significa que não há realmente nenhum profeta à semelhança de Moshe. Qualquer outro que venha aí e queira, né, se intitular como um grande profeta, maior do que Moshe, é tudo mentira, falácia, falsos profetas, certo? Todo e qualquer, seja quem for, que venha dizer que é mais do que Moshe, que é maior do que Moshe, está realmente sendo um falso profeta, é de fato um grande mentiroso, porque aqui nós temos a palavra divina, e ela nos fala claramente que não há um profeta à semelhança de Moshe, e muito menos maior do que Moshe. Veja bem que certos segmentos religiosos, né, tem pessoas tão arrogantes, pessoas tão cheias de mentira, como falsas profecias, e se intitulam como profetas, e na realidade são falsos profetas, que inclusive eles falam assim:
Eu jejuei mais de 40 dias, eu jejuei mais do que Moshe, mais do que Moisés. Moisés ficou lá no monte 40 dias e 40 noites, né? Então esses falsos profetas, eles falam assim, eu jejuei mais de 40 dias. É uma grande mentira. Nenhum ser humano jejua 40 dias, sem comer, sem beber absolutamente nada. Moshe não comeu e não bebeu absolutamente nada. E aí aparecem os profetas da fome, né? E vem dizer que fez mais do que Moshe, que jejuou mais do que Moshe. Um grande mentiroso. E outro detalhe, ninguém fez milagres, sinais, prodígios à semelhança de Moshe. Qualquer um que se intitula maior do que Moshe, não dê ouvidos, é um falso profeta, é um mentiroso, sai fora, você está no caminho errado. É simples assim, ok? Então, aqui nós temos a conclusão do nosso 5º livro, né? Então, nós temos aí, né, toda vez que nós concluímos um livro, né, nós temos aí o Razak, Venite Razek, né? Edna, ajuda aqui, Edna. Vamos chamar a Edna aqui para ajudar no Razak, Venite Razek, né? Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Então eu falo uma vez, a Edna junto com vocês repete, eu falo a segunda, vocês com a Edna a segunda, eu falo a terceira vez e vocês junto com a Edna a terceira vez, ok? Edna, no alto e bom som, hein? Vamos lá, hein? Prontos aí, amados? Então vamos lá. Razak, Venite Razek. 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 Amém, Baruch Hashem. Então, graças a Hashem, chegamos aí mais um ano com os estudos da Torá. Baruch Hashem, né? E se não me falha a memória, acho que estamos indo para o 5º ano agora, iniciando um novo ciclo, né? Então vamos juntos, né? Nessa graça bendita. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Baruch Hashem, ok? Então, amados, já imediatamente, né? Para não haver espaços, né? Para que o adversário não venha nos acusar de alguma coisa. Então, iniciando já Bereshit, a primeira porção do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.783. Como vimos ontem, né? Então, é exatamente aqui, em Simchat Torá, que começa-se oficialmente a ler e a estudar o novo ciclo. O primeiro livro, Gênesis, Bereshit, a primeira porção traz o nome do próprio livro, Bereshit, no princípio, e então agora, né, junto com o Simchat Torá, já concluído a última porção, Vezot Haberachar, então agora iniciamos Bereshit, ok? Então nós vamos fazer aí, né, uma sinopse, vamos assim dizer, sobre o primeiro livro, Bereshit, a primeira aliá que nós temos aí, né, as 3 primeiras aliot, né, que hoje é o 3º dia, então são 3 aliá, né, 3 aliot, são 3 porções, né, amanhã é a 4ª porção, que é o 4º dia para o Shabat, ok? Então nós vamos apenas aqui centralizar exatamente numa sinopse e em seguida vamos ficar principalmente com o Bereshit, né? Como nos fala, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Esse primeiro verso que é muito importante para nós darmos um foco aqui, ok? Então, nessa introdução, nós temos aí a palavra do Baal Shem Tov, onde ele nos fala sobre exatamente o primeiro versículo, né? No começo ou no princípio, Deus criou, Bará,
os céus e a terra e os seus conteúdos, ok? Então, Baal Shem Tov, ele nos fala sobre a palavra bará, que significa criou, né? De acordo com o seu sentido adicional. Então, além de ter esse significado, criou bará, ele tem também um sentido adicional que é força. Dessa forma, então, Baal Shem Tov interpretou a primeira frase da Torá da seguinte maneira, tendo a questão bará, criou, e a adicional, a força. Então, o princípio de nossa missão é trazer para fora a dimensão oculta, divina, de tudo que há nos céus e na terra. Então vejam bem a dimensão, por assim dizer, transcendental que Baal Shem Tov traz para nós. No começo, Deus criou os céus e a terra, é o que você lê de forma bem simples e clara na Torá escrita. E Baal Shem Tov traz uma elevação mais ainda essencial, né? Ou seja, o que de fato está por detrás das palavras, das letras hebraicas, das palavras hebraicas e das letras hebraicas. Então, bará criou, significa isto. A palavra adicional ou o sentido adicional de bará é força. E dentro desse aspecto, então, esse primeiro verso, né? No começo, Deus criou os céus e a terra, né? E os seus conteúdos. Então, Baal Shem Tov assim diz. O princípio, qual princípio? Baal Shem Tov diz, de nossa missão divina. Então, qual é o princípio de Bereshit? A nossa missão divina. Qual é essa nossa missão divina? É trazer para fora a dimensão oculta, divina, de tudo que há nos céus e na terra. Ou seja, a nossa missão, né, divina é revelar o que está oculto em tudo aquilo que há nos céus e na terra. Ou seja, trazer a presença divina. Então, iniciando o nosso novo ciclo de estudos de Torá, nós precisamos ter ciência, consciência, assumirmos o compromisso com responsabilidade e com muito amor a Hashem e a obra da sua criação. Realmente, como Baal Shem Tov diz, né? O princípio de nossa missão divina é trazer para fora a dimensão oculta divina de tudo que há nos céus e na terra. Ou seja, o nosso desafio na vida é não aceitar que o mundo é o que aparenta ser e fazer um exame minucioso sobre o véu para revelar a intenção oculta no interior de todas as coisas. Nós já ouvimos a expressão que diz assim, nem tudo que você vê é, ou tudo que você vê não é a realidade. E aqui nos comentários de Baal Shem Tov, ele está dizendo exatamente essa realidade. Nós precisamos ter no sentido adicional de bará, criou, nós precisamos tomar posse do sentido adicional de bará, que é força, para trazer para fora, para tirar do interior de todas as coisas que há nos céus e na terra, para revelar a presença divina que está oculta. Por isso, o Baal Shem Tov diz que o nosso desafio na vida é não aceitar que o mundo é o que aparenta ser. Como que você vai dizer para tudo aquilo que você vê e você diz assim, o mundo não é isso. Não é o que aparenta ser. Existe uma outra realidade, uma verdadeira realidade por detrás de tudo isso. Por isso que nós temos aí
o que os sábios falam sobre o Tzimtzum, que é a retração ou contrair-se. Ou seja, enquanto existia o zero absoluto, quer dizer, nada existia, só Deus existia. Só Deus era realmente a única existência, porque Ele é Deus. Mas aí, movido pelo seu amor incondicional, movido realmente com a sua misericórdia, então ele fez Tzimtzum, ou seja, Deus ele contraiu-se. Não significa que ele diminuiu. Ele contraiu-se no sentido de criar um espaço. E ao criar este espaço, foi onde que ele criou o universo. Foi onde que ele criou os mundos. Mais de 200 bilhões de galáxias por este universo que nós estamos. E no meio de tudo isto, em uma destas 200 bilhões de galáxias, né, melhor dizendo, galáxias, ele colocou um planetinha chamado Terra, e ali ele colocou seres humanos, formados à sua imagem e semelhança. E ao fazer Tzimtzum, e ao contrair-se, então significa que ele ocultou-se. E nesse sentido, principalmente ainda nos dias de Adão e Rava, ainda Deus se manifestava de uma forma muito, entre aspas, né, para nós entendermos, presencial. Ou seja, na virada do dia ele vinha conversar com Adão. E depois que Adão peca, mais uma vez Deus faz Tzimtzum. Então ele se contrai, ele se oculta. E aí então essa missão que o Baal Shem Tov fala, o desafio da nossa vida é realmente não aceitar o mundo da forma que ele aparenta ser, ou seja, não aceitar que o mundo é o que aparenta ser, mas sim fazer um exame minucioso sobre todo este véu, ou seja, a realidade ela está encoberta como um véu. E o nosso desafio é trazer para fora, ou seja, fora, né? Bará significa criou, e o sentido adicional é fora, não força, como nós falamos anteriormente, é fora, ou seja, é trazer para fora a divindade oculta por detrás de tudo aquilo que há nos céus e na terra. Então é o nosso desafio. E é nesse sentido que nós precisamos estar aí, sem sombra de dúvidas, o fazendo. Vemos então que rejeitar a orientação material do mundo e revelar a divindade que há dentro dele não é uma tentativa de impor um ponto de vista artificial ao mundo que funciona perfeitamente. Trata-se, ao contrário, de um esforço para restituir o mundo a seu estado esperado e verdadeiro. No princípio, Bereshit, quando Deus ele criou todas as coisas, e o chamado famoso Gan Eden, o Jardim do Éden, e ali ele colocou Adão para administrar o grande jardim, e vinha estar com ele na conversação. Então, a realidade é que Deus foi do seu agrado, foi da sua vontade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, criar este mundo inferior, chamado planeta Terra. E nesse mundo inferior, o mundo de Asiá, o mundo da ação, foi do agrado de Deus de fazer deste mundo uma moradia para si, para estar junto com os seus. Esta foi, e sempre será a vontade divina, que esse mundo seja completamente transformado
em sua moradia, como começou no princípio. Então, nesse sentido aqui, né, é que os nossos mestres falam, não é uma tentativa de impor um ponto de vista artificial, mas na realidade é exatamente trazer a realidade do tempo presente, o mundo verdadeiro, que está encoberto como um véu. Por isso, barar, criou, e o sentido adicional é fora, ou seja, trazer para fora o que está oculto. A presença divina. Deus é tudo. Tudo é Deus. É esta a nossa tarefa, de revelar Deus. Então, por isso, o nosso esforço é exatamente para restituir ao mundo ao seu estado esperado e verdadeiro. Por isso que nós precisamos andar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, em transformar este mundo na moradia de Deus, que é o verdadeiro mundo, é o mundo real. O que vemos não é real, ele é passageiro, ele vai parar, ele vai passar num determinado momento e não será como nós o vemos hoje, ok? Por isso a redenção final, onde Mashiach, ele estará retificando, corrigindo, ele estará curando, sarando os 4 reinos, exatamente dando continuidade àquilo que os Benei Israel e os Benei Noach estão de fato fazendo nesses dias, trazendo para fora a presença divina, mostrando, revelando a presença divina, fazendo com que o verdadeiro mundo seja cada dia mais revelado, mostrado e seja cada vez mais presente na vida das pessoas, a presença divina, ok? Então é isso daí. Então o mundo voltado para o materialismo, sobrecarregado com o seu próprio egocentrismo, ele está doente e ele precisa ser curado. Então esse é o mundo que nós temos aí. É um mundo doente. Esse mundo doente, ele está precisando do antídoto. Ele está precisando da verdadeira vacina. Ele está precisando do verdadeiro remédio, que é a Torá, a palavra divina, que é a presença divina em nossas vidas e através das nossas vidas para revelar aí fora. É trazer para fora a presença divina em todas as coisas que há nos céus e na terra. É o nosso desafio, ok? Então, por isso, esse também é mencionado no versículo inicial da nossa Torá. E é nosso dever curá-lo, porque o mundo está doente. Por isso, então, nós temos aí, né, Bará, que significa criou, e de acordo com mais um de seus significados, né, então Bará não é só criou, nós temos aí o sentido adicional de fora, fora, trazer para fora a presença divina, e agora nós temos aqui também, dentro da questão Bará, nós temos a questão Bari, Bari. Então, dentro desse sentido Bari, que é conectado com Bará, então significa saudável. Então, o princípio de nossa missão divina é, na realidade, curar os céus e a terra. Então vejam como que Deus ele é magnífico, como que ele é maravilhoso, confiando a nós, os Benei Israel, os Benei Noach, realmente o curar os céus e a terra. Ele está confiando em nós essa tarefa aí, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, é desnecessário dizer, dentro desse aspecto, que só seremos capazes de curar o mundo de sua perspectiva materialista e egocêntrica, na exata medida em que purificamos a nós mesmos de tal perspectiva. Ou seja,
esta grande mudança no mundo, ela, e nos céus, né, na terra e nos céus, ela precisa começar em cada um de nós e ter uma continuidade. Então, é essencial ter sempre em mente que Deus é a fonte de todas as bênçãos que temos a nosso dispor, tanto espirituais como materiais. Então, por isso, nós não temos e não podemos depositar nossa esperança e nossa confiança neste mundo físico, materialista e egocêntrico. Mas nós temos que nos voltarmos cada vez mais para o único Deus. É nele e somente nele que está todas as fontes de bênçãos, tanto espirituais como materiais. E ponto final. Não tem mais, porém, contudo. Ou você confia em Deus, ou você vai confiar neste mundo materialista, egocêntrico, doente. Enquanto que Deus está confiando a você uma tarefa sublime para que, ombro a ombro com o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nós possamos juntos estarmos curando os céus e a terra e transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, de fato, amados, é algo magnífico para que nós possamos, de fato, estarmos aí fazendo, ok? Então, portanto, né, é essencial ter em mente esta realidade. Deus é a fonte, única fonte de todas as bênçãos. Então, por isso é conveniente que a Torá faça alusão a essa visão da vida em seu primeiro versículo. O princípio, cai um lenço lá dentro, lá. O princípio de nossa missão divina é lembrar constantemente que Deus criou os céus, isto é, todas as nossas bênçãos espirituais. E Ele criou a terra, que significa todas as nossas bênçãos físicas, materiais. Então, por isso que os nossos sábios, os sábios do povo judeu, os sábios de Israel, falam dessa forma clara, simples e bem objetiva. Deus é, de fato, a fonte de todas as bênçãos. Por quê? Porque Ele criou os céus, que representam todas as nossas bênçãos espirituais. E Ele criou a terra, que significa todas as nossas bênçãos físicas. Ponto final. Então, nós não podemos olhar para o mundo e esperar deste mundo físico, materialista, egocêntrico, doente, que ele me dê bênçãos espirituais e físicas e materiais. Eu tenho que olhar para a fonte, para Deus, o único Criador, o único Salvador, a única fonte de todas as bênçãos dos céus, bênçãos espirituais, da fonte de todas as bênçãos da terra, que são as questões físicas e materiais e financeiras que nós precisamos para o nosso dia a dia, ok? Então, curar o mundo colocando novamente dentro da Torá é uma tarefa para toda a vida, não para alguns dias, para alguns momentos, para algumas horas, que exige dedicação extrema e nossas melhores habilidades. Contudo, além da satisfação inerente ao fato de sabermos que estamos cumprindo o verdadeiro propósito da nossa existência e na realidade de toda a criação, também podemos estar certos de que nossos esforços no futuro messiânico produzirão o fruto perfeito, a transformação completa do mundo na desejada morada de Deus. Então, por isso, amados, quando é dito que Mashiach, ele dará continuidade aos que Benei Noach e os Benei Israel
estão fazendo para transformar este mundo na moradia de Deus, ele vai dar continuidade e vai aperfeiçoar plenamente esta obra, que é o quê? Transformar o mundo na casa de Deus, na moradia de Deus. Então é Mashiach que vai completar, aperfeiçoar e fazer que plenamente todo o universo seja a morada de Deus, ok? Então, por isso, né, o verdadeiro propósito de nossa existência é esse. Esse é o propósito de toda a criação. Então, o que significa isso, amados? Que a nossa existência e o propósito de toda a criação é transformar este mundo na moradia de Deus, ponto. Ah, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, e porque eu quero ser rico, eu quero ser não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê, eu quero não sei o que lá. Nós temos uma tarefa suprema. É dela que nós não podemos desviar os nossos olhos. É transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Essa é a nossa tarefa suprema. Então, tudo que está ligado conosco, tudo que está conectado em nós, tudo aquilo que Deus permite que nós possamos receber, seja no campo financeiro, material, posição social, etc, 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 tudo isso tem que convergir para a nossa tarefa suprema. O nosso shalom e o bem-estar em todos os níveis, espiritual, físico, material e financeiro, será uma consequência natural por nós estarmos honrando realmente o propósito da nossa existência e da existência da criação. Então o shalom e o bem-estar de cada um de nós vai ser uma consequência natural. Por quê? Porque nós estaremos cuidando da nossa tarefa suprema. E aquele detalhe que nós acabamos de ver, né? Deus é a fonte de todas as bênçãos dos céus e de todas as bênçãos da terra. É Ele que provê realmente para nós todas as coisas, sem sairmos ou para a direita ou para a esquerda, ok? Então, ainda dentro dos ensinamentos do Hassidismo, o ensinamento Hassidut dos nossos mestres, eles falam sobre essa questão, no princípio a terra estava totalmente desolada, né? Que é o verso 2. A terra era sem forma e vazia, com a escuridão sobre a face das águas, né? Então, segundo os nossos mestres, o plano de Deus é que uma morada seja feita para ele nos mundos inferiores, conforme está registrado no Midrash Tanhumá, Nassau 16. Assim o mundo começou em absoluta desolação, o nível mais baixo de toda a existência, a qual então foram acrescidos luz, Torá e o povo judeu. Então foram acrescidos três coisas nesta questão da existência da criação, né? A luz, a Torá e o povo judeu. O trono da glória de Deus pairou sobre as águas, né? Ao comando divino da exalação. Nossos sábios disseram que esta exalação refere-se ao espírito de Mashiach, conforme Bereshit Rabbah 2, 4 e 8, 1. Daí, nós vemos que o conceito de Mashiach é anterior até mesmo ao de luz, pois o espírito de Mashiach, como diz o verso 2 aqui, precedeu a criação da luz. Então, o trono da glória de Deus pairou. A Kabbalah explica que o propósito da criação é elevar 288 faíscas divinas que estão presas dentro do mundo físico. Esse número está implícito na palavra pairou, né?
que contém as letras, né? Resh, Pei e Het, que equivalem ao valor numérico 288. Então, é por isso que fala que elevar 288 faíscas divinas, né? Pois a palavra pairou no hebraico, ela contém um valor numérico de 288. E nesse sentido, né, amados, nós vemos aí que o princípio, ou no princípio, Bereshit, nós temos aí de fato algo muito espetacular para que nós possamos fundamentar, sem sombra de dúvidas, né, o nosso princípio, a nossa caminhada, né? E nesse sentido é nós estarmos de fato iniciando de forma correta, para que realmente o que vem pela frente possa estar estarmos, né, cada vez mais fundamentados dentro da Torá, dentro da palavra. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala sobre essa questão, né, do princípio, né, onde ele diz que no princípio começa a criação do mundo por Deus. A humanidade foi criada com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Mas os primeiros seres humanos, Adão e Rava, utilizaram indevidamente este dom, levando a um caminho de crescente degeneração moral. Finalmente, será necessário estabelecer uma nova ordem universal para dar ao mundo um recomeço, que é exatamente os dias de Mashiach. Então, desde lá até os dias de Mashiach, nós estamos numa continuidade de treinamento, aplicação, trabalho, labuta, né, para alcançarmos o objetivo da nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser, de fato, a moradia de Deus. Então, o propósito da criação, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o Midrash nos ensina que Deus criou o mundo como um reino inferior, isto é, um reino inicialmente desprovido da consciência divina, da consciência de Deus. Inclusive, é até oposto a Deus, né? Com a intenção de que a humanidade preenchesse o mundo com tal consciência. Então, a ferramenta que Deus deu à humanidade para que fosse capaz de conseguir esta proeza é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Portanto, o drama da criação envolve 3 elementos: o mundo, a raça humana e a Torá, que servem respectivamente como cenário, atores e roteiro, né? Então o Rebbe traz uma visão de um teatro exatamente para que nós possamos visualizar uma realidade espiritual que deve ser praticada no nosso dia a dia. Então, dentro desse cenário, nós temos o mundo, né, que corresponde ao cenário, a raça humana, que corresponde aos atores, e a Torá, que é o roteiro. Então, dentro desse aspecto aqui, né, Deus proveu para nós esta realidade, para que nós possamos estar cada um no seu papel, cada um no seu devido lugar, cada um realmente dentro deste cenário, deste mundo que nós estamos vendo aí, como já vimos, ele não é real, né? O mundo real está encoberto por este véu daquilo que nós estamos vendo, e por isso a nossa função é trazer para fora a revelação divina dos céus e da terra, daquilo que existe, né? Dentro desse próprio aspecto, o drama da criação, né? O mundo, a raça humana e a Torá, o cenário, atores e o roteiro, ok? Então, é nesse sentido aí. Então, dessa forma, Deus conferiu ou confiou à humanidade o livre arbítrio para ter a opção de ignorar a ele e as suas intenções em relação ao mundo.
E foi exatamente o que as primeiras gerações fizeram, ignoraram a Deus. Para manter sua decisão de garantir liberdade de escolha, Deus se viu forçado, uma expressão humana para nós entendermos, a retirar sua revelação do mundo, ocultando-se, Simtsum, mais e mais por trás da fachada da natureza, de tudo aquilo que existe, ok? Então, dentro desse aspecto aí, é que está a nossa, temos a missão suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Deus, e abaixo dela nós temos várias missões a cumprir, né? E uma delas é exatamente essa, trazer para fora a presença divina que está oculta em todas as coisas. Em resposta à escolha da maioria da humanidade, que optou por ignorar a Deus, ele então implementou o seu plano de contingência, um plano de urgência, né? Exatamente para que a raça humana pudesse ter uma boa oportunidade. Então, dessa forma, ele selecionou uma família que continuou mantendo a ideia original da consciência divina e a converteu em uma nação, que é exatamente o povo judeu. A quem ele confiou a missão de cumprir seu propósito original da criação, o povo judeu serviria tanto de inspiração e exemplo para o resto da humanidade, como para encorajá-la a cumprir o seu plano de transformar o mundo em seu lar. Então, o livro de Gênesis, Bereshit, é a crônica sobre a criação do povo judeu, como ele se tornou necessário e como isto ocorreu, é o que nós vamos ver no dia a dia do nosso primeiro livro, Gênesis, Bereshit, sobre esta realidade, né? A crônica da criação do povo judeu, como isto aconteceu. Então, amados, nós temos aqui o princípio do nosso novo ciclo dos estudos de Torá. Então, vamos estar aí atentos, vamos cada vez mais procurarmos, né, estarmos conhecendo o princípio ou no princípio, aquilo que é básico, simples, mas de grande fortaleza para cada um de nós, né? Não vamos procurar aí pelo em ovo, né? Porque o livro de Gênesis, Bereshit, né, por incrível que pareça, atrai, entre aspas, né, muitas curiosidades sem fundamentos, né? E onde que pessoas começam a ficar procurando pelo em ovo, né? Tem alguns assuntos aí que são proibidos para os não-judeus, né, de ficar pesquisando, questionando, né, aquilo que está oculto, né? Então nós precisamos partir realmente com um princípio de base sólida, simples, bem fundamentada na Torá, e nós seguimos a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Então cuidado nesse princípio aqui, de você começar a querer procurar pelo em ovo, né? Como diz o ditado, chifre em cabeça de cavalo, e por aí afora vai, né? Não, vamos começar de forma simples e bem objetiva, ok? É a mesma coisa quando se vai fazer a construção de um edifício. Ele precisa de uma base simples, bem sólida. O que é? Concreto e ferragem, para poder fazer as bases muito bem alicerçadas, fundamentadas, fortes, para que o edifício seja edificado. Não é isso? Então é assim que nós precisamos andar da nossa fé. Bereshit, no princípio, não esqueça, você tem um propósito a ser cumprido. Não se desvie dele, firme os seus passos. Amanhã vamos dar continuidade. Bereshit, no princípio. Seja forte, seja luz, assuma a sua responsabilidade, o seu compromisso de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.